dia, sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Como é que vocês estão, meu terceiro ano B? Espero que estejam bem. E a partir desse momento, já informo que hoje nossa aula ela será de interpretação textual. Nós estamos na unidade 11 do nosso livro e para situar vocês sobre as informações, essa unidade ela vai trazer para nós textos informativos sobre a água. E eu convido desde já nesse momento para que vocês possam fazer a leitura do texto informativo que está na página 90 e na página 91. Vocês vão pausar o vídeo, como sempre, faz o processo de leitura, a primeira leitura, e nesse momento vocês vão parar para refletir. Mas, antes que vocês façam isso, eu peço que vocês façam a seguinte reflexão que tem antes da leitura do texto, que é uma pergunta que ela faz esse simples questionamento. Por que a água é importante? Por que a água é importante, pessoal? Depois você vai fazer o seguinte questionamento. Você sabe o que podemos fazer para que a água não seja nem desperdiçada e nem poluída? Pense consigo mesmo o que é que nós poderíamos fazer como seres humanos para que a água não fosse desperdiçada nem poluída. Finalizou esse pensamento, tá certo? Você vai para a leitura do texto. Nesse momento, você pausa a nossa videoaula, realiza a leitura e volta para que nós possamos dar continuidade à nossa aula. Então, vai lá que tia Viviane está te aguardando. E o nosso texto de hoje, além do tema, que é a importância da água, o título do texto, ele já traz para a gente, na página 90, uma imagem bem impactante, tá certo? Quando a gente observa essa imagem, quando a gente faz a leitura dessa imagem, a gente já vê algo bem impactante. Essa poluição que é tão presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Mas indo para o texto, nós temos através dele diversas informações sobre a importância da água. Como diz no primeiro parágrafo, a água ela é composta por dois elementos químicos. Elementos químicos são compostos por átomos, que são substâncias químicas que logo mais à frente vocês irão ver, tá certo? É uma estrutura que, juntando hidrogênio e oxigênio, forma o elemento água, o elemento natural água, que é tão importante para a nossa sobrevivência. E esse elemento, a água, ela é bastante abundante no nosso planeta, ou seja, existe em bastante quantidade. E nós encontramos esse elemento nos oceanos, nos lagos, na chuva, nos solos e nos lençóis freáticos, que são os reservatórios subterrâneos de água. Tá bom? Também encontramos nas calotas polares, que é aquela região polar onde nós encontramos esse elemento água sob forma de gelo e de neve. Além disso, pessoal, a água também é encontrada no nosso corpo. Vocês sabiam que 60% do nosso corpo é formado por água? Não só o nosso corpo, como também de outros seres vivos. Mas nós temos aí no nosso texto uma informação bem importante, onde diz que cerca de 70% da superfície do planeta da Terra é composta por água. Porém, desses 70%, apenas 4% é água potável. Ou seja, apenas 4% de toda essa porcentagem é própria para o consumo humano. Por isso, pessoal, que é tão importante a conscientização dos seres humanos quanto à questão da preservação desse elemento tão importante para a nossa sobrevivência. É necessário que nós usemos a água com consciência, com inteligência, de uma forma racional. E como é que nós podemos fazer a nossa parte? Como é que nós, seres humanos, podemos fazer essa nossa parte? Nós devemos usar a água de forma consciente. Porque, como nós já sabemos através do texto, só 4% de 70% desse elemento é próprio para o consumo humano. E além disso, nós temos outros problemas, como também a distribuição de água. Ela não é feita de uma forma regular. De algum modo que em algumas regiões do nosso continente, a água ela é distribuída de uma forma escassa. Ou seja, ela é distribuída em uma quantidade muito pequena para alguns seres humanos. Para
esse problema de distribuição de água escassa, existem algumas soluções, como a construção de represas, como diz aí no nosso texto, de lagos, de açudes e também de canais para beneficiar as áreas secas do nosso planeta. Mas existe ainda também outro problema, que é a poluição de água. Com o crescimento populacional, ou seja, com o aumento da população, a água a cada dia mais ela vem sendo mal usada e vem sendo desperdiçada e também poluída por pesticidas, que são substâncias usadas para o combate de pragas que envenena as nossas águas. Mas ela também não vem sendo só desperdiçada e poluída apenas pelos pesticidas. Ela também vem sendo poluída por construção de esgotos, por jogar lixos em locais inapropriados, produtos químicos tóxicos. Através dessas poluições, diminuindo mais ainda a porcentagem da água disponível para os seres humanos, animais, plantas e todos os outros seres vivos. Dessa forma, compromete o quê? A vida de um modo geral, porque sem água nós não vivemos. Então, com essa poluição, o que acontece? Não existe vida em um futuro não tão distante. Então, pessoal, nesse momento, nós como seres humanos conscientes, devemos criar uma consciência que cuide da água, que zele, que use ela com bastante cuidado. É preciso criar a consciência da importância de cuidar bem desse bem precioso, que é dado a nós de uma forma natural. E muitas vezes nós desvalorizamos praticamente todos os dias no nosso cotidiano. Mas aí pode ser gerada a seguinte pergunta: Tia Viviane, como é que eu posso prevenir essa poluição? Como é que eu posso cuidar da água de uma forma consciente? E nós temos a resposta aí no final do nosso texto, no último parágrafo, onde ele diz o seguinte: para evitar o desperdício, cada um de nós pode tomar certas medidas, tais como não deixar a torneira aberta enquanto escovamos os dentes, tomar banhos rápidos, fechar bem as torneiras quando terminarmos de escovar os dentes, terminarmos de tomar o banho, verificar se a água não está pingando, se a torneira realmente está bem fechada, reaproveitar a água de aquários e de cozimentos de comida, como ovos e legumes. Nós podemos reaproveitar essa água para regar plantas do jardim, dentre outras formas. E é assim, com pequenos gestos, que nós podemos nos conscientizar e conscientizar as pessoas que vivem ao nosso redor. Tá certo, pessoal? Então, esse texto, ele é muito importante, ele traz muitas informações que nós devemos seguir e levar para a nossa vida, para o nosso cotidiano. E como atividade de interpretação textual, nós temos na página 91 3 questões relacionadas ao tema da nossa aula. Então, a partir desse momento, nós vamos fazer um exercício de interpretação do texto que foi estudado na aula de hoje. E pegando aí o seu material, nós já podemos fazer a leitura e a interpretação dessas 3 questões. Então, vamos acompanhar? Na primeira questão, pede o seguinte: ligue as informações. Nós temos aí 3 informações que precisam ser ligadas às suas alternativas corretas. Como, por exemplo, nós temos aí a primeira informação: elementos que poluem a água. De acordo com a nossa aula de hoje, quais são os elementos que poluem a água? Nós temos aí 3 alternativas e vamos ligar ela à alternativa correta, seguindo assim a sequência até finalizar a questão. A segunda questão, ela pede o seguinte: assinale a alternativa correta. Nós temos aí 2 alternativas e apenas uma está correta. Você vai assinalar com X o que, de acordo com a nossa aula de hoje, é correto fazer. E a terceira questão é uma resposta pessoal, onde você vai utilizar com suas palavras para produzir uma questão de acordo com o que se pergunta. E o que é que está perguntando na questão 3? Vamos ler. A água é importante para a sobrevivência dos seres vivos? Sim ou não? Você vai responder se sim, porque sim. E se não, por que não? Com suas próprias palavras, produzindo a sua própria opinião e colocando aqui na questão 3.
Finalizou a nossa resolução de atividade. Qual a nossa missão? Enviar o feedback para a professora de vocês para que ela possa acompanhar o seu desenvolvimento. Então é assim que eu finalizo a nossa aula de interpretação textual de hoje. Agradeço a todos pela colaboração. Desejo a todos um bom dia de estudos, um grande beijo e até o nosso próximo encontro.